Você está preparado para o inevitável? A guerra secreta aconteceu, e o horror não acabou. O que você acabou de ler é apenas o começo. O verdadeiro terror ainda está por vir. Se você gosta de segredos proibidos, sociedades ocultas, rituais sombrios e cenários apocalípticos, então você precisa se inscrever agora no canal Malevolência. Atenção! O medo é real, e só os mais corajosos sobreviverão a essa jornada. Se você sair agora, nunca saberá o que vem a seguir. Os segredos que revelamos não podem ser esquecidos. Só há 2 caminhos. Fechar essa página e viver na ignorância. Clicar em inscrever-se e mergulhar no terror absoluto. Escolha agora, antes que seja tarde. Inscreva-se no Malevolência e descubra o que não era para ser visto. A revelação. O ar dentro da catedral abandonada era denso e úmido, impregnado pelo cheiro de madeira apodrecida e incenso envelhecido. As colunas de pedra cobertas de musgo e fissuras sustentavam um teto que parecia prestes a desabar. Em meio à penumbra, apenas um círculo de velas iluminava a mesa de pedra no centro do recinto. Ali, figuras encapuzadas se reuniam, seus olhos brilhando à luz trêmula das chamas. Havia anos que a maçonaria vermelha e a maçonaria azul travavam uma guerra invisível, um conflito tão antigo quanto o próprio segredo da humanidade. Cada facção possuía suas crenças, seus dogmas e sua verdade. Mas agora, o equilíbrio havia sido rompido. O momento decisivo havia chegado. No centro da mesa, um homem de cicatrizes profundas no rosto deslizou um dossiê para os demais. Seu nome era Victor Loren, um dos estrategistas mais temidos da maçonaria vermelha. Sua voz grave reverberou pela nave da catedral como um trovão abafado. Aqui está o fim do mundo. Os presentes se entreolharam, hesitantes. A tensão era quase palpável. Com mãos firmes, um dos maçons azuis pegou o dossiê e o abriu. O que viu ali fez seu sangue gelar. Diagramas, coordenadas, cálculos precisos, tudo levando a um único desfecho: a ativação de uma bomba nuclear. Isso é loucura, murmurou um dos membros da maçonaria azul, tentando manter a compostura. Isso é inevitável, corrigiu Victor, inclinando-se sobre a mesa. O mundo precisa ser purificado. E cabe a nós decidir quem venderá o pavio. O silêncio caiu sobre o grupo. Eles sabiam o que aquilo significava. Se os vermelhos ativassem a bomba, reescreveriam a ordem mundial através do caos absoluto. Se os azuis assumissem o controle, poderiam usá-la para erradicar seus rivais e estabelecer sua própria supremacia. A guerra secreta que atravessou os séculos estava prestes a atingir seu ápice. Do fundo da catedral, uma sombra emergiu das trevas. Era um homem de porte alto, vestindo um manto negro, o capuz ocultando parcialmente seu rosto. Seu papel na guerra era incerto, mas uma coisa era clara: ele possuía a última peça do quebra-cabeça. Não há mais tempo para debates, disse ele, sua voz cortante, como uma lâmina. O relógio já começou a contar, e com essa revelação, a corrida contra o tempo começou. A corrida contra o tempo. O ar estava pesado no porão úmido, onde as ordens eram dadas. As paredes de pedra absorviam a tensão crescente, como se a própria estrutura soubesse que algo estava prestes a ruir. Relógios marcavam o tempo em diferentes fusos, e um painel de monitores iluminava a sala com imagens de satélite, relatórios criptografados e transmissões interceptadas. Na penumbra, um homem de terno escuro observava as telas. Seu nome não constava em nenhum registro oficial, mas entre os agentes da maçonaria azul, ele era conhecido apenas como o Guardião. Sua expressão era fria, impenetrável, mas por dentro, ele sabia que estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. No centro da sala, uma mesa metálica exibia um único item de verdadeiro valor:
Um pequeno chip de ativação do tamanho de um botão. Era a última peça necessária para que a bomba nuclear fosse acionada. Eles já inseriram os códigos, disse um dos analistas, a voz embargada. Se conseguirem esse chip, está tudo acabado. O guardião permaneceu em silêncio por um instante, calculando cada possibilidade. A maçonaria vermelha estava a poucos minutos de alcançar seu objetivo. Se eles tomassem o dispositivo, o mundo como conheciam deixaria de existir. A porta do esconderijo se abriu com um estrondo. Um homem ferido caiu ao chão, seu peito encharcado de sangue. Ele tentou falar, mas apenas um gorgolejo escapou de seus lábios. Antes de seu corpo ficar inerte, conseguiu erguer a mão trêmula e apontar para o corredor escuro. Eles chegaram. Alarmes ecoaram pelo bunker. Agentes da maçonaria azul sacaram suas armas e assumiram posições defensivas. O guardião segurou o chip com firmeza, seus dedos apertando o metal gelado. Não havia mais tempo para hesitação. O ataque começou com uma explosão. A porta de aço foi arrancada das dobradiças, lançando estilhaços para todos os lados. Homens encapuzados invadiram o recinto, disparando sem piedade. Os agentes da Azul revidaram, mas estavam em desvantagem. O guardião se abaixou, rolando pelo chão enquanto tiros ricocheteavam contra as paredes. Ele precisava sair dali. Com um único movimento, enfiou o chip em um pequeno compartimento dentro de seu relógio de pulso. Se quisessem o dispositivo, teriam que arrancá-lo dele. Correndo por um corredor estreito, ele ativou os explosivos previamente instalados no bunker. Atrás dele, as paredes começaram a desmoronar, engolindo os atacantes da maçonaria vermelha em um turbilhão de concreto e poeira. Mas ele sabia que não tinha vencido, apenas atrasara o inevitável. A corrida contra o tempo continuava. O ritual final. O templo subterrâneo estava mergulhado na penumbra. Era um local perdido no tempo, onde as paredes de pedra úmida sussurravam os segredos de incontáveis rituais esquecidos. O altar no centro da câmara ainda carregava marcas de antigos sacrifícios. A única iluminação vinha de tochas presas às colunas, projetando sombras oscilantes que pareciam dançar ao som dos cânticos murmurados. Os dois grupos chegaram ao mesmo tempo. A maçonaria vermelha, vestida com túnicas manchadas pelo tempo, carregava consigo a certeza de que a destruição era o único caminho. A maçonaria azul, com seus semblantes severos, sabia que impedir o ritual significava salvar o futuro, mas a qualquer custo. Cada lado segurava suas armas, cientes de que a violência era inevitável. No altar, um console de metal brilhava. O dispositivo de ativação da bomba nuclear estava ali, pronto para ser usado. Os códigos já haviam sido introduzidos pelo emissário dos vermelhos. Bastava um toque para selar o destino do mundo. Mas antes que qualquer um pudesse agir, o guardião avançou da escuridão, sua presença emanando autoridade. Isso termina agora, sua voz ecoou pela câmara. O tempo parou. Os líderes das facções o encararam, calculando seus próximos movimentos. Mas antes que qualquer ordem fosse dada, o guardião ergueu a mão, revelando o chip de ativação. Um segundo de hesitação foi suficiente. Ele girou o dispositivo entre os dedos e, sem pestanejar, o inseriu no console. O botão piscou em vermelho. A decisão havia sido tomada. Um silêncio profundo tomou conta do templo. O mundo inteiro estava prestes a mudar. O silêncio veio primeiro. Um instante de absoluta calma, como se o próprio tempo prendesse a respiração. Então, a explosão. Um clarão branco rasgou a escuridão, engolindo tudo em seu caminho. O templo subterrâneo tremeu com um estrondo ensurdecedor, enquanto o teto desabava em uma chuva de pedra e poeira radioativa. A onda de choque se espalhou como um rugido de 1000 trovões, varrendo ruas, prédios e corpos como se fossem meros grãos de areia diante de um furacão. Na superfície, a cidade foi tomada por uma tempestade de fogo. O céu se iluminou como se o próprio inferno tivesse emergido da terra.
Os últimos gritos foram sufocados pelo rugido da explosão, enquanto tudo se dissolvia em cinzas. Nada restaria além de uma cratera fumegante e o eco de uma guerra sem vencedores. Nos túneis abaixo, as sombras das antigas muralhas eram consumidas pelo calor inclemente. As túnicas vermelhas e azuis dos guerreiros caídos tornaram-se indistinguíveis, queimadas até não restar mais cor. A história que lutavam para moldar foi apagada em um único instante de luz e destruição. E então, o silêncio retornou. Mas não era um silêncio de paz. Era um vazio absoluto, um silêncio que anunciava o fim. O sobrevivente, a poeira radioativa ainda flutuava no ar, formando um manto denso sobre a cidade devastada. Entre as ruínas, um som fraco rompeu o silêncio sepulcral. Um gemido abafado, seguido pelo som áspero de pedras se deslocando. Sob os escombros, uma mão emergiu, trêmula, ensanguentada. Era o guardião. Seu corpo estava em frangalhos. A máscara que sempre escondeu sua identidade agora estava rachada, revelando um olho semicerrado e um rosto queimado pela explosão. Ele tossiu, cuspindo poeira e sangue, e ergueu o olhar para o céu, onde uma tempestade negra se formava. O mundo como conhecia havia sido apagado, mas ele estava vivo. Cambaleando entre os destroços, ele viu o que restava da cidade. Prédios reduzidos a esqueletos de concreto, carros queimados fundidos ao asfalto derretido e corpos. Dezenas de corpos, indistinguíveis, espalhados como marionetes sem vida. A guerra secreta entre as facções terminara ali, no brilho branco da destruição nuclear. E, no entanto, algo se movia. Uma sombra cruzou os escombros. O guardião parou, sua respiração pesada. Não estava sozinho. Outros haviam sobrevivido. De trás de uma parede destruída, uma figura encapuzada surgiu, segurando um símbolo maçônico carcomido pelo fogo. Atrás dela, mais vultos emergiram. Eram poucos, mas estavam lá. Alguns de túnicas vermelhas, outros de azul. Inimigos que naquele momento compartilhavam a mesma sina. O guardião encarou o grupo, seu olhar analisando as cicatrizes da guerra que haviam travado. Então, um dos sobreviventes deu um passo à frente. Seu rosto estava coberto de fuligem, mas sua voz era firme. A bomba não foi o fim, apenas o começo. O guardião sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A guerra ainda não havia acabado. E, naquele mundo devastado, quem sobrevivesse teria o poder de moldar o novo futuro. O verdadeiro segredo da maçonaria não era a destruição, mas sim quem permaneceria para reconstruí-la. O novo círculo. O ar fedia a cinzas e carne queimada. Os sobreviventes se reuniram entre os escombros, formando um círculo improvisado. A guerra havia devastado tudo, mas as sombras de seus ideais ainda persistiam. As túnicas vermelhas e azuis estavam irreconhecíveis, sujas de fuligem e sangue seco. Eram inimigos, mas também os últimos vestígios da humanidade. O guardião removeu sua máscara, revelando um rosto marcado pela explosão e pelos anos de batalha. Ele fitou cada um dos presentes. O silêncio era mais pesado que a própria destruição. Então, um dos homens segurou um pequeno dispositivo, um cilindro metálico chamuscado pelo calor da explosão. Ele sorriu e sussurrou. A bomba foi só o começo. O círculo se fechou. O horror recomeçava.